Ah, e depois ainda tem esse... Giovana, não vai ter coral hoje de manhã, né? Não, só à noite. A ordem é a mesma, será? A única que muda é porque à noite a gente não vai cantar nada além do santo. Aí vai ser o coral à noite, entendeu? Aí de manhã é nada além do santo. Ah, na hora da ceia, né? Isso, na hora da ceia. Na hora da ceia é nada além do santo. Depois dessa música, Mas acho que depois disso aqui já acaba comigo, já acaba minha parte, aí depois é pastor e por aí vai. Isso, 1, 2. Só à noite mesmo, tá? Só à noite mesmo. Hã? Não tem. Pois é, ele não mandou. A gente só preencheu as músicas, você viu? Sim. Agora, só tem da noite. Mas deve ser a mesma coisa. Vai ser da noite aí. Vou seguir da noite. Só não chama o coral. Só não chama o coral, de resto é... Então vamos seguir aqui, seja engrandecido, né? A primeira é seja engrandecido? Isso, a única que eu tocou é a número 7, que foi Te Agradeço. Que não tocou. Que trocou. Ah, tá. Mas você puxa e já. Qual? Dízimo das ofertas. Digo de tudo. Sou senhor? Teste. Bom dia, igreja, graça e paz. Bom dia a todos também que nos acompanham pela live. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada, um domingo maravilhoso até agora. Para que nós possamos seguir com o nosso culto pela manhã, né, nosso culto de ceia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, versículos 21 ao 26. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Bom, que possamos refletir na palavra agora lida, possamos também fechar nossos olhos e pensar um pouco no nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de lhe cultuar livremente, Pai. Obrigado por podermos vir para a Tua igreja, podermos cultuar o Teu nome, Pai. Que a palavra hoje seja abençoada, proferida pelo nosso pastor, que o Senhor possa iluminar o coração e a mente dele, que ele possa fazer chegar essa palavra a nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela semana que nós temos.
Que o Senhor possa abençoar a todos, o Senhor possa trazer cura àqueles que necessitam, trazer também o consolo, Pai, aquele que nós sabemos que somente o Senhor tem. Que possamos cultuar o Teu nome, Pai, possamos pensar no Senhor, possamos viver uma vida abençoada e glorificada em nome do Senhor, que tudo seja em nome do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? Vamos colocar de pé para louvar o... Glória a Deus por isso. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus queridos, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor como uma ordenança que Cristo pediu que fosse feito até a sua volta. E todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando ao mundo que Jesus morreu por nós. Morreu por cada um de nós. E é uma morte tão poderosa, o derramar do seu sangue foi tão poderoso, tão eficaz, que perdoou pecados dos que vieram antes dele e de todos nós que viemos depois dele. Você pode dizer amém? Portanto, até dos pecados que ainda nem cometemos, já estão perdoados naquele poderoso sangue. Convido cada um de vocês agora a estarem refletindo na sua própria vida, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo a Deus para que você esteja refletindo no quanto Ele fez por ti, reconhecendo os seus pecados e a sua dependência do Senhor. Oremos. Senhor, estamos aqui com os elementos da ceia, queremos consagrá-los em Tuas mãos em nome de Jesus. Consagramos o pão e o vinho nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa a cada dia nos alimentar com o Teu amor, com a Tua graça e a Tua bondade. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que cada um desses elementos que aqui estão em nossas mãos possa ser em nós gerado vida, alegria e a cada dia que o Teu Espírito viva por meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor enquanto os elementos são distribuídos. Teu sangue Te abençoe. Glória a Deus. Alguém deixou de receber os elementos? Levanta a mão. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando instituiu a nova aliança, nele estava cumprida toda a lei. Todo o Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Por isso a gente não guarda o sábado.
Ele guardou por nós, para nós. Ele era judeu, nós não, nós somos cristãos. Nós seguimos o Cristo. Nós estamos na presença do Senhor, relembrando que o que Ele fez foi perfeito e é irrepetível. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Pai, queremos Te agradecer por tão poderoso sacrifício feito em nosso favor. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor, Pai, derramou o Teu sangue, o Senhor deu a Tua carne, como disse o profeta Isaías, corpo moído na cruz para a cura de enfermidades. Se há enfermidades no meio de nós, repreende e lança no abismo em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, se há pecado, que através do Teu sangue possamos aceitar esse perdão que já foi liberado lá na cruz. Nos ajuda, Pai amado, a mantermos vivo o testemunho da fé para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deu o Seu Filho por nós. A Ti seja o louvor eternamente, em nome de Jesus. Comamos o pão, bebamos o cálice. Teu sangue leva-me além. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Canta! Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Cheguei hoje aqui na igreja, vi as mães com um brilho diferente, felizes. É porque as férias estão acabando, né? É possível. Fala, Cadu. Muito bom, muito bom. Quem trouxe a Bíblia? Levanta aí para a gente ver. Vamos ver, irmãos. Vamos aplaudir nossas crianças. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe aí? Olha só. Isso, Cadu. É isso. Vamos orar por nossas crianças. Estenda as mãos aqui em direção a elas. Papai do céu, que bom, Senhor, que as crianças estão aqui com a gente, alegrando a nossa vida, tirando o sono do papai e da mamãe 5 da manhã, quando podiam dormir até 8. Como é bom, Pai, saber que as férias estão acabando. E, Pai querido, em nome de Jesus, que seja um retorno maravilhoso das crianças para a escola, que ali eles sejam missionários do Senhor. Protege cada um deles, usa os professores essa manhã para ministrar o coraçãozinho de cada uma das crianças. Em nome de Jesus, amém. Bora lá, criançada, vai ser muito bom. Vamos colocar de pé, igreja, cantar essa música. Em agradecimento ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
Deus. Levante sua Bíblia comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja louvado. Pode sentar, povo de Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Foi bênção demais, viu? Meus queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versos do 21 ao 26. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 16, do 21 ao 26. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu estás para mim como pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito haverá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Oremos. Pai, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor ministra nessa manhã aos nossos corações. Te pedimos, Deus de amor e de infinita misericórdia, que a cada dia nós estejamos atentos à tua doce voz, porque tu és bom. Oh Deus querido, em nome de Jesus, desacelera os nossos pensamentos, nos ajuda a prestar total atenção à tua palavra maravilhosa e que possamos, ó Deus, refletir o teu querer nas nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu, e possa fazer morada no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema da ministração nessa manhã, o caminho da cruz, quando a vontade de Deus dói. Vou repetir, o caminho da cruz, quando a vontade de Deus dói. Jesus, ele tinha acabado de receber a maior confissão da história. Nós falamos sobre isso domingo passado. Estamos pregando nessa perícope, nesse período de texto aqui, desde 3 domingos para cá. E semana passada nós vimos a confissão de Pedro, que está dos versos 13 ao 20, quando ele diz: o que dizem os homens que eu sou? E aí Pedro vai confessar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo após aquela confissão, o mesmo Pedro, logo depois, vai falar algo que não devia ter falado para Jesus. Não, o senhor não vai sofrer nada disso não, Jesus. Não precisa da cruz. Em outras palavras. Aí Jesus fala: arreda, Satanás. A gente vai chegar lá, tá? Então, perceba. Jesus, ele tinha acabado de receber a maior confissão da história. Repete comigo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem forte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Irmãos, essa é a maior confissão da história. Tu és o Cristo, é a maior confissão de qualquer religião da face da terra. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão de salvação, porque só nele nós temos essa possibilidade de alcançarmos a salvação. E aí no versículo 21, temos assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha que revelação pesada. Eu vou ter que sofrer, ser humilhado, ser perseguido, vou ser morto. Ele não disse que vão me matar, ele disse vou ser morto. Tem diferença, viu? Que muita gente diz que os romanos assassinaram Jesus, que os judeus assassinaram Jesus. Na verdade, é outra história. Porque aí ele se torna um Marte. Quando alguém é assassinado, é um Marte. Jesus não é Marte, é um Salvador. Ele se sacrificou. Ele se deu, é diferente. Naquele versículo 21, que a gente acabou de ler, nós temos ali, irmãos, a revelação do preço da coroa. A revelação do preço da coroa. O preço dessa confissão é a cruz. Vocês já notaram como tem sido crescente o número de jovens, de adolescentes, muitas pessoas que desejam se formar e já quer sentar na janela, já quer ganhar o maior salário? Sim ou não? Gente que mal começou a estudar para fazer um concurso, já quer ser aprovado sem nem se inscrever. Pessoas que querem alcançar alguma coisa, mas não querem pagar o preço. E aí vem algo interessante, porque o título da ministração da palavra é O Caminho da Cruz, quando a vontade de Deus dói. Sendo que a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que a vontade que é boa, perfeita e agradável dói? Vamos lá. Quando eu era menino pequeno, lá em Arco Verde, né, eu sentia muita dor nos joelhos. Aí meu pai me levava no médico. Doutor Herbert, o Yaman está com muita dor nos joelhos. O doutor fazia exame, consultava e tudo. Não, ele está crescendo. Alguém sentiu dor do crescimento, dor do joelho? Dor nas pernas? Levanta a mão aí, me ajuda aí. Eu queria ter crescido mais, né? Mas doeu. Olha que interessante, crescer dói. Alguém já usou aparelho ortodôntico? Eu usei por 15 anos. Pensa no desmantelo que eram os dentes. Lindo, parecia eu não sei nem um javali com piranha, não sei, os dentes tudo desmantelado. Eu usava aquele freio de burro por fora, era a coisa mais linda. Aquilo dói, meu amigo. Dói, que está puxando tudo. Tem gente que usa no céu da boca uma chavezinha que vai abrindo o céu da boca. Dói. Você sabia que adquirir conhecimento dói? Ei, Clara, como é que está lá os estudos? Está doendo? Clara começou a estudar medicina essa semana, manhã, tarde e noite, ela estava com os olhos. Pastor, meu Deus do céu. É uma dor diferente, mas é a dor da exaustão, porque cansa a cabeça. Irmãos, o conhecimento dói. Adquirir conhecimento dói. Seja de uma perspectiva de exaustão mental, a depender do conhecimento, é braçal. Vai doer também. Ganhar a Copa do Mundo, vai ver a canela e os dedos do jogador, tudinho lá, tudo arrebentado, dói. Academia dói? Tá vendo aí o coral? Dói. Academia dói, meu amigo. Agora, se você não escolher a dor da academia, vai escolher a dor da artrose, a dor do reumatismo, a outra dor. Você tem que escolher qual dor você quer. Engordar dói?
Dói nos olhos. Você se olha assim no espelho, não, Senhor, de novo. Emagrecer dói? Dói. Alimentar correto dói. Alimentar incorreto dói, porque vai dar azia, vai dar refluxo, um monte de desmantelo. Ser fiel dói. Dói na carne, porque você está sacrificando a carne para ser fiel. Porque a carne quer pecado. Ser fiel a Deus dói, porque traz perseguição, desrespeito, traz rejeição. E foi a dor que Jesus começou a passar ali. A rejeição dos seus próprios irmãos judeus. Você percebe, irmãos, que cumprir a vontade de Deus dói? E a gente ouve um evangelho de mamão com açúcar, que é tudo paz. Ai, vou sentar no colo de Deus. Que conversa de sentar no colo de ninguém, rapaz. É cruz, é coroa de espinho. E aí, com essa visão romantizada de cristianismo, a gente vê muitos debandando quando sofrem uma decepção na igreja, sim ou não? Quando sofrem uma frustração, eu não quero mais saber não, que esse povo não parece de Jesus. Bom, mas a gente está na igreja por causa de Jesus, não por causa de pessoas. Naturalmente, se eu estou por causa de Jesus, eu vou amar as pessoas e vou tolerar, porque elas também me toleram, porque tem dia que eu também não sou fácil. Repete comigo, eu também não sou fácil. Aí agora nós temos Pedro, que amou a coroa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção. Mas odiou a cruz. Antes ele foi elogiado. Bem revelaste. Tu és Pedro, sobre esta pedra, lembra que a gente explicou semana passada? Edificarei minha igreja. Agora ele foi repreendido. Arreda Satanás. Como é que pode a mesma pessoa que fez a maior declaração que o mundo já ouviu, logo em seguida, receber uma repreensão desse tamanho? Vai para trás de mim, Satanás, está repreendido. Provavelmente Jesus diz, está repreendido em nome de mim mesmo. E nós, o que fazemos? Muitas vezes fazemos igual. Nós queremos Jesus rei, mas sem Jesus sofredor. Queremos ressurreição sem a morte da carne. Nós queremos a liderança sem saber liderar, sem ser humilde, sem saber pedir, sem saber tratar. Nós queremos ter sem ser e não dá certo, porque Jesus nos chamou para ser de minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Hoje, Jesus nos chama para algumas decisões impossíveis para a carne, mas possíveis para o Espírito do Senhor que habita em nós. Quantos tem o Espírito do Senhor aqui na sua vida? Porque seguir Jesus, irmãos, não é sobre ganhar o mundo, é sobre não perder a alma. Primeiro ponto, repete comigo, a necessidade da cruz convinha padecer. O verso 21 diz assim, convinha ir a Jerusalém e padecer. A palavra convinha em grego é dei, que significa era necessário padecer, era decreto, não tinha outro caminho, precisava padecer. Jesus, ele não foi para a cruz por acidente. Jesus, ele foi por obediência. Irmãos, a cruz não foi um plano B. Era o plano desde Gênesis 3,15. Quem lembra? Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Já estava anunciado desde Gênesis. Mas olha, irmãos, nossa natureza não gosta de decreto, não gosta de ordem, não gosta de obrigação. Quando
Quando a gente conversa ou com colegas de trabalho, ou com líderes de empresas, a gente ouve muitas pessoas dizendo, não gosto quando meu chefe dá uma ordem. Sim ou não? Pensa que manda em quem? Em tu. Oxe, faça, pega a caixa e leva ali. Uma vez eu trabalhava lá em Brasília, e aí a nossa chefe lá disse, e Amanda, você pega essa caixa daqui de papel e leva lá no depósito? Pego, sim. Levantei do setor, peguei, eu era da parte que analisava cirurgias de alto custo, e a caixa era muito pesada para a mulher levar. Eu podia levar, peguei e levei, sem problema. E aí um colega meu disse, rapaz, deixa de ser besta, tu não é pago para isso não. Eu disse, mas o que é que custa ajudar? A chefe pediu, meu amigo. Não, faça o seu que eu faço o meu. Uma semana depois teve demissão. Quem foi-se embora? Quem ficou? Aí o pessoal chama de puxa, né? Não, não, meu irmão, é você simplesmente cumprir uma coisa que foi pedida. O pessoal já emocionaliza tudo, né? Já leva para o lado pessoal. Não, a gente pode e deve ser mais leve, mais natural, fazer o que tem que ser feito. Jesus Cristo, ele sabia o que tinha que ser feito, era necessário, convinha ir a Jerusalém, convinha. Era necessário, era decreto, não tinha outro caminho. Irmão, Jesus não foi para a cruz por acidente, ele sabia que era necessário. Mas olha, nossa natureza não gosta de decreto, nossa natureza não gosta de obediência, não gosta de ordem. Sabe por quê? Porque isso é uma afronta à nossa carne teimosa. Isso aqui não se converte, ó. Olhe sempre para a sua carne e diga, desconfia. Desconfia que isso aqui não é de Deus não. Isso aqui, ó, converte não, meu amigo. Primeira vez que a gente é espetado, a gente reage na hora. A ciência, eu estava vendo um podcast essa semana, e uma psiquiatra, ela estava explicando que a nossa natureza, ela vira automaticamente quando é afrontada. A gente fica explosivo em questão de segundos, a depender do que fazem com a gente. Se falar alguma coisa que a gente não gosta, se tocar no pé, se pisar no pé, se fizer alguma coisa, meu amigo, você pula lá do outro lado do mundo, desce da cruz, a cruz vira um muchaco, você sai quebrando todo mundo. Eu sou crente, eu fui crente até quase agora o pau quebra. E aí naquela explicação que eu achei muito, muito boa, ela dizendo sobre essa teimosia do nosso lado animalesco. E ela disse, nós vivemos uma geração onde as pessoas têm consciência, têm criado cada vez mais consciência do seu emocional, a pessoa fica vigilante. Alguém aqui se vigia? Deixa eu ver se eu estou calmo, deixa eu ver se eu estou nervoso. Será que está o batimento, estou vivo? Coração está batendo, como é? O emocional está acelerado, eu estou ansioso, eu estou querendo fazer... As pessoas já estão autovigilantes porque elas estão se percebendo mais, porque estão lendo mais, mas isso não significa que porque está se vigiando, está se tratando ou se curando. Isso é outra coisa. Nós precisamos de Jesus Cristo em nossa vida, todos os dias, desde o raiar do sol, para que o nosso dia seja de bênção, de alegria e de paz. A gente começou agora, o mês de agosto. Para muitos é um mês de desgosto, eu já ouvi muito isso. Irmãos, vamos profetizar, dizer que vai ser o melhor mês do ano, em nome de Jesus. Que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Com a cruz, com o espinho, a vitória é certa. Porque a gente vive um tempo sombrio, de desesperança. Você liga a televisão, teve essa semana lá a invasão de Ceuta, uma cidade espanhola em território africano, onde teve a invasão dos marroquinos. Quantos viram isso essa semana? Eu postei lá nos meus stories um monte desses negócios aí. Que a gente sabe ali que é um propósito diferente, né, de tomada de território europeu, que é outra história. Tá? Não é crise social de fome, de miséria, somente tem outras coisas por trás lá.
questões políticas. E aí você olha, meu Deus, e agora? Território sendo invadido, gente sendo violentada, entrando em comércio, a bagaceira toda. Você se desespera, olha, meu Deus, e se chegar aqui? O negócio é sério, irmãos. A gente vai observando o que tem acontecido, a gente vai olhando para as notícias. Por isso que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente tem que olhar para cima. Ele é nossa esperança. Jesus Cristo, para ele suportar aquela missão tão pesada, ele precisava olhar para Deus. Mas aí a gente volta para Pedro e vai perceber o quê? Que o apóstolo Pedro queria um Messias sem sofrimento. Mas, irmãos, um Messias sem cruz é um Messias sem redenção para nós. Porque a redenção de Cristo, por isso que o nome daquela estátua lá no Rio de Janeiro é Cristo Redentor, a redenção. A gente alcançou a redenção nele, por meio dele. Louvado seja o Senhor. Quando eu visitei lá o Rio de Janeiro, eu fui até uma estação de metrô que tinha pertinho lá do Copacabana Palace. Não fiquei hospedado lá, tá? Que nós é humilde, estava umas 3 ruas para trás, mas era pertinho. Aí fui lá na estação de metrô que tinha lá. Quando eu vi lá o nome, estação de metrô, Cardeal Arco Verde, oxe. E fui ler, porque Arco Verde é o nome da cidade onde eu fui criado, lá em Pernambuco. E é em homenagem ao Cardeal Arco Verde, o primeiro cardeal das Américas. Aí eu fui ler, ele foi o cara que construiu o Cristo Redentor através de oferta. Eu me emocionei, eu disse, não é possível. O cara que deu nome à minha cidade lá, tem história aqui, eu nem sabia. Mas veja que interessante, irmãos, a sua missão, quando você é luz do mundo, o seu nome corre por aí, você nem sabe. Deixa eu dizer uma coisa, a gente tem uma mania negativista na nossa mente, de achar que as pessoas não gostam de mim, o pessoal só quer perseguir, só quer me explorar. Tem gente também que fala bem de você por aí, viu? Irmã Gabriela, fala para o irmão do seu lado, tem gente que fala bem de você por aí. Fala aí, irmão. Tem gente que fala bem de você por aí. Eu vi a mensagem na internet, viu? Tem gente que fala bem da gente, irmãos, por aí. Tem gente que fala bem de você por aí. O seu testemunho está sendo visto. Diga amém, ajuda aí, meu irmão. A sua vida está funcionando na mão de Deus. Tem gente que está vendo. Não é só vampiro, não. Oxe, é bênção do céu. Não é só vampiro que fica falando mal dos outros, sugando o sangue alheio. Não, irmão, tem gente também por aí que vê que você tem sido diferença na vida das pessoas. Por isso, às vezes, tanto peso nas suas costas. É o peso da responsabilidade. Irmãos, entenda uma coisa, o peso da responsabilidade dói. O pessoal quer aqui, eu quero ficar lá em cima para o povo me ver. Se for culto de oração, eu não vou cantar porque só tem 5, 10, 20 pessoas. Só canto se for no domingo de noite. É indireta para alguém do louvor? Não é indireta não. Se a carapuça servir, use. Mas não, é culto tanto quanto do domingo. Eu me preparo para o culto da quarta-feira igualzinho eu preparo para o domingo à noite. Obviamente que como é um culto de estudo, vai ser um método diferente de aplicação da palavra, só isso. Mas, irmãos, você está aqui na frente, você está na vitrine. Meu amigo, qualquer pedradinha, teto de vidro fininho, qualquer coisinha, a casa cai. Quem está em bastidor, não está em canto nenhum, ninguém está vendo. Mas tem o peso da responsabilidade. E aí muitas vezes você
é chamado por Deus para cumprir uma função, mas não quer o peso da responsabilidade. Uma vez a irmã Líbia falou uma coisa interessante aqui em uma assembleia. Ela disse assim: voluntário para trabalhar na igreja é só até o momento em que se assume o compromisso. Eu voluntariamente assumi o compromisso. Aí as pessoas querem ser voluntárias sem um compromisso, sim ou não? É assim no seu trabalho? É assim lá na sua rua, gente da família, na escola, em outros lugares? As pessoas querem as coisas, mas não quer ter o compromisso. Quer receber o salário, mas não quer pagar o preço pelo salário a ser recebido. Não é mais ou menos isso aí? A cruz de Cristo tinha um preço. Perdão, a coroa que Cristo recebeu tinha um preço. A cruz. Irmãos, uma citação de John Stott diz assim: a cruz não é uma tragédia que aconteceu com Jesus, é uma vitória que ele escolheu por nós. Se não há cruz, não há evangelho. Forte, né? Não foi uma tragédia, ele escolheu. Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu. Leon Morris, ele comenta sobre era necessário. A palavra dei em grego. O era necessário de Jesus mostra que a salvação não dependia da vontade do homem, mas do propósito eterno de Deus. Cristo não foi vítima, ele foi voluntariamente. Ele escolheu. E ao ser voluntário, se tornou comprometido com a história. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falamos domingo à noite. Eu sem voz, com a voz rouca, fraca, feia e baixa. Nós falamos domingo à noite aqui. Quanta perseguição com Jesus Cristo. Em universidades, em ambientes por aí afora. Quanto ódio contra Jesus Cristo. Não se vê esse ódio contra Hare Krishna, não se vê esse ódio contra Buda, não se vê esse ódio contra Confúcio, não se vê esse ódio contra outros deuses. Mas contra Jesus tem. E aí nós falamos no domingo à noite. Você sabe por que tanto ódio assim? Todos esses que eu citei estão mortos. Mas Jesus Cristo vive e reina. Só tem ódio desse tanto contra quem se está vivo. E a gente cantou e vamos cantar agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta! Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se Ele está vivo, aplauda Jesus, louvado seja o nome dEle. Glória a Deus por isso. Isso vai nos animar, vai nos encher de alegria, vai nos encher de esperança. Irmãos, o propósito de Cristo Jesus morrer. Tem um texto lá do segundo livro de Crônicas, um texto poderoso, que fala: eis que eu estabeleço o fim das coisas desde o começo. A minha vontade prevalecerá, diz o Senhor. Irmão, se Ele estabelece as coisas do fim desde o começo, Ele também pode revelar coisas que aconteceram no começo, só no fim. Porque Ele é Deus. Projeta aí, por favor, esse versículo. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8. Apocalipse 13, versos 7 e 8. Olha que texto poderoso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Para o cão, tá?
Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, que é a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Preste atenção agora. Do livro da vida do Cordeiro que foi morto. Olha só. Morto desde a fundação do mundo. Como é que pode um negócio desse? Sabe como é que pode? A promessa de Deus é tão certa que ela já aconteceu desde a eternidade, simplesmente ainda o Kairos, que é o tempo de Deus, não se juntou com o Cronos, que é o nosso tempo, e ainda não se materializou para a gente ver. Jesus, ele tinha sido morto desde a fundação do mundo. Uma promessa de Deus desde a fundação do mundo é tão certa que um dia aconteceu de fato. E quando aconteceu foi um estrondo na história, dividiu a história da humanidade no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um fato extraordinário para nós, é uma bênção do céu, sabe por quê? Porque se Ele prometeu para você, vai acontecer em nome de Jesus. Deve nos alimentar e nos alegrar o coração, irmãos, essa verdade. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, a promessa é tão certa que já aconteceu. A gente ainda só não viveu, porque não chegou o nosso Cronos, o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, que é o dele. E aí, quando os dois se tocam, acontece o milagre. Quem precisa do milagre da parte de Deus? Persevere, 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 persevere. Não desista não, persevere. Porque vai chegar. Mais e melhor do que a gente está imaginando. Foi morto antes da criação do mundo. Irmãos, quando Deus te leva para Jerusalém de dor, de perda, de espera, pergunte, Senhor, isso é necessário? Isso é necessário para cumprir teu propósito em mim? O que te quebra hoje pode ser o que te redime amanhã. Você escutou isso? O que te quebra hoje pode ser o que te redime amanhã. Irmãos, o pão, produto do trigo esmagado. O vinho, produto da uva esmagada. Jesus, Isaías disse, o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O profeta disse que ele seria esmagado na cruz do Calvário, para cura de enfermidade, derramado sangue para perdão de pecados. Para poder ter acesso à coroa, Jesus teve que passar pelo moinho. Por isso, muitas vezes, a gente é moído e a gente passa por tanta aflição, tanta angústia, né? Segundo ponto. A mentalidade do homem é escândalo. O verso 23 diz assim: porque não compreendes as coisas que são de Deus. Isso é Jesus dizendo para quem? Para Pedro. Arreda de mim, Satanás, tu não compreendes as coisas de Deus. Olha aí, ó. Vamos ler todos juntos. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A mentalidade humana se escandaliza com tudo que cobra preço. Você vai no fisioterapeuta. Existe uma manobra. Rodão, se o senhor se lembrar, o senhor me fala. Eu não lembro, eu não sei se o senhor vai lembrar. Tem uma manobra que o fisioterapeuta faz, que coloca os cristais do ouvido no lugar, para aquela tontura. Como é o nome da tontura? Labirintite.
para a labirintite passar. É uma manobra de regime, eu não lembro. Faz uma manobra lá. Fez a manobra na cabeça, bota os cristais no lugar, aí a tontura passa. É uns cristalzinhos que tem dentro do ouvido. Se algumas pessoas ouvirem, é capaz de querer tirar o cristal para vender. Mas aí a tontura passa. Mas você tem que ir lá no fisioterapeuta. Aí você pergunta, quanto é? Ah, é R$600. Isso é caro demais. Vá lá sentar 5 anos estudando fisioterapia, 4 anos estudando fisioterapia, adquirindo conhecimento. Vá lá pagar o preço de 7 da noite às 11 da noite, durante 4, 5 anos, fazer TCC, fazer tudo certinho, adquirir conhecimento. Vá lá para ver se é caro. Eu tenho uma raiva de quem bota preço no trabalho dos outros, irmãos. Vocês não fazem ideia. Eu vou nos cantos, eu peço alguma coisa, eu não fico pedindo desconto, não fico enchendo a paciência, não. Não estou dizendo que a gente tem dinheiro rasgando, não, viu? O negócio está arrochado demais, está absurdo o preço das coisas no Brasil, está imoral. Mas, irmãos, você botar preço no trabalho dos outros, você está rebaixando o esforço do outro. Não existe uma coisa dessa. Sabe por que é que tem gente que não dá valor a Jesus Cristo e a salvação? Porque está querendo botar preço, porque não foi ele que pagou. A salvação é de graça, mas custou um alto preço. E o preço que a gente tem que pagar é o quê? Santidade. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é caro, filho. Repete comigo, eu preciso aprender a perseverar. Jesus chama Pedro de Satanás. E Satanás, naquele momento ali, em grego é escandalon, que é pedra de tropeço, é armadilha. Sabe por quê? Porque Pedro pensava como homem, evitar a dor, fugir da cruz, proteger Jesus. Era uma boa intenção, mas era boa, mas era ruim. Pronto. Era boa, mas era ruim. A maior tentação, irmãos, não é o pecado, é aconselhar Jesus a sair da vontade de Deus e dizer, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Poupa-te. Uma coisa interessante. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Sim ou não? O pai da pessoa tem uma fazenda, morreu, a herança do pai passa para o filho, não é? Passou, né, para o filho, a responsabilidade ali, né? Se o filho é herança do Senhor, é porque o filho nunca foi seu. Você já prestou atenção nisso? O filho, a filha, não é sua. Ele quem concedeu.
Se tem dono, tem regra. Tem uma regra no Antigo Testamento, porque o pessoal da graça, do tempo da graça, não, porque a lei não presta mais. Quando é as promessas, vem a nós. Quando é compromisso, quando é comprou, não. Lá está dizendo que o filho mais velho, o que abre a madre, o bucho da mãe, da vaquinha, dos bezerros, o filho que abre a madre, primeiro, meu é, diz o Senhor. Eu pergunto a vocês, se todo filho mais velho, se toda filha mais velha, de todos os crentes, estivesse fazendo missões na obra, pregando, não necessariamente, irmãos, ficar só dentro da igreja não, tá? Pode ser médico, doutor, advogado, mas que está lá pregando, sabendo o que está fazendo, intencionalmente, com o desejo de salvar vidas. Você acha que Jesus já não tinha voltado, não? Porque ele vai voltar quando a última pessoa da terra ouvir falar do nome dele. Mas aí vem a desobediência do povo que não faz isso. Deus, ele estabelece a tribo dos levitas. Mesmo assim, Jesus ainda diz lá na frente: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque poucos são os ceifeiros e a seara é muito grande. Não é? Então, se a gente pensa no que fazer, porque Deus mandou, a gente para de querer poupar do sofrimento. É natural a gente poupar do sofrimento. Irmãos, a gente é gente. Não estamos diminuindo essa nossa humanidade. A gente está revelando que a nossa humanidade quer cortar o caminho da cruz. Dietrich Bonhoeffer disse: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. O discipulado barato é inimigo do discipulado que salva. João capítulo 10, verso 17 e 18. Esse texto aí, irmãos, é um texto que mostra que ninguém matou Jesus. E nem ele cometeu suicídio. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Vamos ler todos juntos. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Diz amém. Rapaz, isso é bênção do céu. Eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar de volta. Jesus, eita cabra macho. Ele deu, ninguém matou não, rapaz. Ele que deu voluntariamente, se suicidou também não. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pum. Aí tem gente que quer dizer, está vendo ali, Deus morreu. Irmãos, o fato de Jesus ter morrido não acabou sua existência. Continuou existindo espiritualmente. Estava na região dos mortos, pregando a palavra. Porque tem gente que tem esse negócio, dizer, não, Deus morreu, está vendo, não é mais nada, aniquilou. Não. A W. Tozer disse, o maior inimigo da vida espiritual é a mente natural. Ela sempre vai achar a cruz irracional, a entrega um desperdício e a obediência é uma loucura. A nossa mente é isso, por isso que eu tenho que submeter a minha mente ao senhorio de Cristo Jesus. A Bíblia nos orienta, né, que devemos levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor Jesus. Quantas vezes nós oramos, Deus me livra disso, quando Deus está na verdade dizendo, filho, passa por isso. É difícil, viu? Irmãos, pensar como homens carnais, mulheres carnais, é buscar conforto. Pensar como Deus é buscar caráter. A cruz escandaliza porque ela mata o nosso eu. Em último lugar, irmãos, o discipulado custa, antes de dizer o terceiro ponto, vocês já viram que tem gente que não dá o dízimo porque é da lei.
porque estamos no tempo da graça. Dê o que o seu coração desejar, né? Aí tem gente que não faz tal coisa porque é da lei. Só que não, porque estamos no tempo da graça. Irmão, se você for botar na balança o peso da graça e o peso da lei, você vai ver que o peso da graça é esmagadoramente maior do que o peso da lei. Vou citar só um exemplo. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Vem a graça e diz: ame o seu inimigo e ore por quem lhe persegue. O que é mais pesado, ó jovem sabiá? Não é muito mais difícil você amar uma praga do Egito? Amar e orar, viu? E não é orar pedindo para matar, não. Senhor, abençoa, converte, abençoa, converte. E aí vem o terceiro ponto: o discipulado custa tudo. No Antigo Testamento pedia 10%. Eu estou usando esse exemplo do dízimo. Vocês sabem que a gente não fica pregando para ninguém trazer dinheiro, nada disso. Mas é porque é o Deus de muita gente. Por isso que tem gente que tem raiva. E normalmente quem tem raiva é porque é contra e não dá. Tá? Mas quem é fiel está na paz. Aí a pessoa acha que é muito 10%, no Novo Testamento é tudo. O que é mais leve, jovem gafanhoto? Irmãos, o negócio é sério. O discipulado custa tudo. Versículo 24, como é que diz aí o versículo 24? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo. A palavra grega para negar-se é aparnazesto, que significa diga não para si. Arato é tome, levante a sua cruz. Estava tendo uma manifestação, uma passeata, eu acho que, não sei, lá na Espanha, na Europa, e tinha uns caras zombando da ceia do Senhor, uma mesa grande, com pão, uva, cerveja, bagaceira, eles andando no meio da rua vestidos de Jesus, zombando nessa passeata, e com uma cruz bem grande. Chegou um cara bombadão, veio por trás deles, pegou a cruz, tourou a cruz no pé, botou a cruz nas costas e seguiu. Aí os caras, oxe, para que isso? O que é isso? Quer respeito? Respeite. A gente tem que se posicionar, viu? Fica engolindo seco, caladinho. Não, porque é tudo na paz. Na paz é um caramba, rapaz. A gente tem que prestar atenção na vida, que nem é assim, não. Entrou desrespeitando, tem limite. E a gente vive uma geração sem limite. A cruz, eu tenho que levantar a minha cruz. E o bichão grandão, bombado, ninguém fez nada. Também testosterona baixa não vai fazer mesmo, não. Comprovado, viu? Uma pesquisa norte-americana. Problema. Ah, estou com raiva, vai reclamar com quem fez. Eu tenho que tomar minha cruz, levantar minha cruz. Jesus pegou a cruz dele, que nem dele era. Era de Barrabás. É tanto que deslocou o ombro de Jesus na hora da crucificação. Eu tenho que pegar a minha cruz. Repete comigo, eu tenho que pegar a minha cruz. E quando Jesus diz, siga-me, é no mesmo caminho, no passo a passo. Jesus, no versículo 25, diz, quem perder a sua vida, a vida aqui em grego é psique. Ó, que interessante, né, doutora? Psique.
vida, alma, por amor de mim, achá-la-á. Irmão, você só acha sua vida quando para de tentar salvá-la. Charles Spurgeon falou: se você não está disposto a perder sua vida por Cristo, você nunca a encontrará. A alma que se apega ao mundo, afoga-se. A alma que se entrega a Cristo, voa. Amém? Dallas Willard disse: não somos discípulos porque seguimos regras. Somos discípulos porque estamos aprendendo de Jesus como viver a vida do reino, aqui e agora. Isso custa tudo e vale tudo. E aí vem um alerta no finalzinho daquele texto, Jesus dizendo no verso 26. Coloca aí para nós, por favor. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, nós podemos ganhar seguidores na internet, ganhar cargo, dinheiro, fama, mas a gente pode perder nossa alma. E perder a alma é perder tudo. É certo que o mundo tem pratos maravilhosos no banquete do mundo da carne, né? Cada um mais lindo do que o outro. E a gente tem que ter o equilíbrio. Se pecado não fosse bom, não tinha tanto cliente atrás dele. Sendo que o preço é morte. A santidade e a separação das coisas do mundo para Deus, a fila é menor. Mas a colheita é vida. O que você escolhe hoje? A cruz pergunta hoje: o que você não está disposto a entregar? Isso aí é o seu ídolo. Uma vez o irmão Pedro, você lembra do irmão Pedro, né? O monge, né? A figura. Ele fez uma cruz e me deu de presente. Bem bonita ela. Aí ele disse: Amandro, olha, todo dia você se acordar, você olhe para a cruz e pergunte a ela o que precisa estar pregado nela. Essa cruz bem aqui, ó. O que você precisa fazer nesse dia para poder ser discípulo? Pergunte. Não é a idolatria da cruz do objeto em si, não. É você lembrar que eu tenho uma cruz para tomar, irmão. É nesse sentido, tá? Não é para você também sair comprando e botar na sua casa, tem nada a ver. Pelo amor de Deus, o pastor está virando, não. Pelo amor de Deus, irmão. A cruz pergunta hoje: o que você não está disposto a entregar? Isso é o seu ídolo. Fica de pé, meu irmão. Pedro, ele queria parar Jesus. Pedro, ele queria livrar Jesus da cruz. Jesus mandou Pedro pegar a cruz. Irmãos, não existe cristianismo sem é necessário padecer. Não existe ressurreição sem morte. Não existe seguir-me sem negar-se. Tem uma frase de um teólogo que ele diz o seguinte: não existem cruzes de veludo. Pai querido, a tua palavra é maravilhosa. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, a fazer como Cristo fez. Tomar a nossa cruz. O caminho, Pai amado, da cruz dói. Fazer tua vontade dói, mas gera vida. Pai querido, nos ajuda. Fala para Deus, irmão, qual sua área, o que você precisa deixar, qual ídolo abandonar. Todos nós, às vezes até trocamos de ídolo. Oh Deus, é difícil, é pesado, às vezes a gente cansa, Senhor. Mas Jesus um dia falou que era leve. Torna leve, Senhor.
Queremos, Pai amado, fazer Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, queremos Te agradecer, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia. Nos fortalece em nossa caminhada de fé. Queremos ser discípulos do Senhor, fazer Tua vontade em nome de Jesus, e que as pessoas ao redor vejam em nós a vida de Cristo. No nosso falar, porque o nosso falar revela o quanto nós falamos contigo, Pai. Se nós amaldiçoamos os outros, se nós detratamos a imagem de outros, a gente está falando pouco com o Senhor. Se estamos elogiando pessoas, evitando comentários desnecessários, estamos falando um pouquinho mais contigo. Se estamos exaltando as pessoas ao redor, abençoando vidas com nossas palavras, revelamos que estamos falando mais com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a pegar nossa cruz e Te seguir. Que essa palavra de hoje, Pai, tenha sido lançada na melhor terra e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz. A gente está aqui para convidar vocês novamente para o nosso congresso de jovens. Vai aparecer aqui, será? A gente tem um QR Code para vocês fazerem a inscrição de vocês. Lembrando que a gente está no mês da Juventude Batista, então todo domingo, todo culto, vocês vão ver um jovem aqui em cima. Eu espero que não seja só a gente. A Isa vai falar um pouco mais sobre as informações do congresso. Nós esperamos todos vocês. Dessa vez eu vou pegar minha colinha aqui, que da última vez eu não consegui. O nosso tema vai ser Off para o Mundo e On para Deus. O nosso congresso vai acontecer no dia 22 e 23 de agosto. Esse aqui é o QR Code para inscrição. Aí lá você vai colocar o seu nome, seu telefone e o tamanho da camiseta. Que a camiseta foi mandada no grupo para vocês verem como é que é. O tema do nosso congresso, eu já falei. O versículo é 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como o pastor falou, para a gente escolher ser santo, nós, jovens, temos trabalhado muito esse tema da santidade durante os nossos encontros, que são de 15 em 15 dias, todo sábado, e eu quero convidar vocês a participar. No nosso congresso, nós teremos um preletor convidado, que é o Mateus Santiago, que vai estar aqui conosco para falar mais sobre isso. E eu peço que vocês façam sua inscrição e estejam com a gente. Façam sua inscrição, vai ser uma bênção de Deus. Comprem a camisa, já vou encomendar a minha, viu? Top demais, está muito bonita a camisa do congresso, tá? E é uma forma de evangelismo também, pessoal. Qual dia? Qual a data? 22 e 23 de agosto, tá certo? Hoje à noite, como é o mês da juventude, então é com eles agora aí a direção dos cultos. Vocês vão pregar hoje à noite já? Não? Tá certo. Fica de pé, povo de Deus. Eu também, na minha época, pregava também, é verdade, hein? Vamos conversar isso aí. Abraça quem está pertinho de você aí, desejo um dia de paz, de bênção. Pernambuco, obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Um dia de alegria na presença do Senhor, que seja tranquilo, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Diga amém. Oremos. Pai, como foi bom estar na tua casa, louvamos o teu santo nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos concede, ó Deus, um dia sossegado no nosso lar, sem briga, sem confusão, tudo na paz. Que a gente possa tirar um cochilinho à tarde, descansar na tua presença, buscar a tua face, e não vim para o culto à noite para te adorar, mas já vim adorando o teu nome. Certamente o Senhor se alegrará das nossas vidas. Nos dá um dia sossegado, abençoe a nossa nação, e queremos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Brasil pertence a Jesus. A ti seja o louvor, a honra e a glória.
Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o teu amor seja sobre o teu povo, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus. Deus é bom.